Ciclo de leituras para releituras de si. Confluências entre arte e psicologia. Abro aspas, para citar Rubem Alves. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. Esses são os artistas. Fecho aspas. Rubem Alves em Ostra Feliz Não Faz Pérola. O brasileiro Rubem Alves, que viveu de 33 a 2014, foi escritor, educador, filósofo da educação, pastor, psicanalista e teólogo. Como resultado desses diferentes modos de saber, ele escrevia regularmente a respeito da vida vivida fora dos modelos previsíveis e sua relação com a saúde mental. Nesse contexto, em obras como Ostra Feliz Não Faz Pérola, de 2008, ou na crônica Saúde Mental, de 1994, ele nos convida a ver a arte como lucidez e o artista como aquele que, cito novamente, tem a capacidade de produzir o belo com o insignificante. Fecho aspas. Esse evento é muito sobre isso, né? Esse encontro de propostas, né? De discussões, de textos que nos permitem esse encontro, né? O encontro entre arte, entre psicologia. Em 1912, ele tem um encontro com Freud, que ele descreve. E é um encontro bastante icônico para ele, né? Porque é interessante esse encontro, inclusive porque só tem um registro desse encontro, né, dentro da descrição dele, mas em que ele traz como se, num sentido de que Freud ajuda as pessoas a relatarem seus sonhos, enquanto ele auxilia as pessoas a seguirem sonhando. É mais ou menos isso o que ele traz. Em 1920, Moreno escreve um livro chamado As Palavras do Pai, onde mais ou menos ele faz uma inversão de papel com o que ele entende como Deus. Esse é um dos livros mais icônicos de Moreno, porque é muito poético, né? É um livro que fala muito de Moreno. Porque o que ele vai entender como esse lugar espiritual? Ele tem muita influência do racidismo. E esse lugar espiritual é um lugar de horizontalidade. Então ele vai falar muito da centelha divina, em que essa espiritualidade é como se Deus fosse esse lugar de eu sou Deus, você é Deus. Então Deus é um lugar de corresponsabilidade. E que ele vai levar isso para a teoria, que posteriormente ele vai desenvolver. Quando a gente fala de psicodrama, na verdade, a gente está falando de uma parte muito pequenininha do que, na verdade, se chama socionomia. Psicodrama é um que se popularizou, né? E, na verdade, a ciência que o Moreno criou é a socionomia, né? E a socionomia é um método de investigação e de intervenção das leis que regem o comportamento social e grupal. Então, quando a gente está falando disso, a gente sempre vai estar olhando para o grupo. A gente sempre vai estar olhando para as relações humanas, né? Então, a gente sempre vai entender o ser humano como um ser em relação. A gente sempre vai estar olhando para os papéis, né? Que é um dos conceitos primordiais da socionomia, ou seja, do psicodrama. E essa ciência, né? Esse modo de entendimento, ele se divide em três principais. A sociodinâmica, que é a estrutura, como essas relações, como esses grupos se dividem, como eles funcionam. E a gente vai estudar isso a partir do roleplay, que é o jogo de papel. A sociometria, que é a métrica, a medição desses papéis. E aí ele criou o teste sociométrico e a sociatria,
que é a terapêutica dessas relações, né? Então, a partir da psicoterapia de grupo, o psicodrama, então o psicodrama ele está dentro da sociatria, o teatro espontâneo, o sociodrama, e aí a coisa vai ampliando muito, né? Porque hoje a gente tem várias coisas dentro disso. E aí a espontaneidade, criatividade, ela tá dentro disso tudo. A partir dessas vivências que o Moreno teve, né? Então, desde lá, né, de quando ele nasceu, né, até tudo isso que ele foi vivenciando, ele foi criando isso. Então, a partir da filosofia, a partir da arte, do teatro, da medicina, né, a partir até da negação que ele teve em relação a Freud, porque ele é um antagonista, né? Ele diz Freud não, né? Psicanálise não. Ele vai criando essa teoria, né? E hoje a gente tem uma abrangência disso tudo. Espontaneidade e criatividade, de modo muito resumido, é a gente conseguir responder a uma situação nova de um modo, entre aspas, adequado. Ou responder a uma situação que já vem acontecendo de um novo modo. Quando eu falo adequado, não é aquilo, não é pra gente cair naquela lógica de, ai, adequado, né? Tipo, de um jeito como se fosse genérico. Quando eu falo adequado, eu quero dizer de um jeito que seja, que faça sentido para mim. Mas eu tenho que lembrar que eu estou em convívio social. Então, eu sempre tenho que lembrar que eu faço parte de um grupo, que eu faço parte de um contexto. Mas que aquilo seja saudável para mim e que eu tenho que fazer uma leitura. E quando eu falo de espontaneidade e criatividade, eu também preciso falar de liberdade. E aí eu também preciso falar de uma outra questão que é uma conserva cultural, né? Então eu vou tentar aqui dar um outro exemplo. Uma obra de arte, geralmente, é uma conserva cultural. Um dia foi um ato espontâneo criativo. Então, uma peça de teatro, um dia foi um ato espontâneo criativo. Uma lei, um dia, foi um ato espontâneo criativo. Um padrão, né, um padrão comportamental, é uma conserva cultural. Então, quando eu consigo quebrar isso, pode ser um ato espontâneo criativo. E é isso, geralmente, que eu vou olhar, porque geralmente é isso também a causa de um sofrimento. Tanto, né, quando eu olho para isso na clínica, quanto eu olho para isso na arte, por exemplo. Então, isso tudo pode estar muito alinhado, né? E aí, quando ele traz isso, no texto, ele traz isso tanto quando ele fala, por exemplo, de um ator, uma atriz no teatro, mas ele também está trazendo isso enquanto uma sociedade. Se a gente olhar, por exemplo, para o machismo, que é algo que a gente vivencia, isso pode ser uma conserva cultural, né? A gente vivencia isso. Como a gente quebra isso enquanto sociedade? Porque a gente tem uma corresponsabilidade, né? E é isso, é algo que a gente pode, que a gente deve pensar enquanto um coletivo. Então, de alguma forma, isso vai afetando individualmente, mas isso também afeta num grupo, né? Coletivamente. Então, a percepção socionômica, a percepção psicodramática, ela sempre vai pensar nesses prismas, né? Coletivo, indivíduo, relação. E por que que ele fala tanto do grupo e do coletivo? Porque às vezes eu resisto ou eu não consigo ver essas alternativas, porque eu posso estar tão tomada de conservas e tão cristalizada nesse meu lugar que eu não consigo ver essas outras possibilidades de resposta. E o grupo me ajuda, né? E isso às vezes é possível por meio da arte. Quantas vezes, né, a gente já assistiu um filme, ou eu li um livro, uma peça, uma obra de arte, e de repente eu vi essas respostas. E é aí que o Moreno traz, né, que o teatro ele também é terapêutico. Às vezes por meio disso. O Moreno fala muito
de que todo mundo nasce espontâneo e criativo. Absolutamente todas as pessoas. Inclusive que a espontaneidade e a criatividade é extremamente importante, inclusive para o parto, né? E que a gente vai perdendo isso conforme a gente vai crescendo. Por podas sociais, né? Pelas coisas que nos vão sendo ditas quando nós vamos nos desenvolvendo, enfim. E que muitas vezes o nosso trabalho, né, na clínica, o nosso trabalho com a arte, é a gente recuperar esse potencial. E acho que, inclusive no texto, né, ele vai trazendo vários termos que pertencem a diversas áreas do conhecimento. É um modo de entender que a gente não tem um lugar para reservar essa energia espontânea e criativa, né? Não existe uma reserva desse lugar. A gente precisa recuperar essa espontaneidade e criatividade. Existem inúmeros modos de se fazer isso, né? A psicoterapia é um modo de fazer isso. A arte pode ser um modo de fazer isso, né? Mas existe na gente, está na gente. E para ele, o grupo e o social é o principal modo, porque a gente precisa do ser humano, né? O ser humano precisa da relação. Então aqui eu friso isso, porque eu acho que é o lugar mais importante que a socionomia se coloca, porque é entender a importância da relação, a importância do grupo, a importância da troca humana. Então, a espontaneidade e a criatividade está para o psicodrama como o lugar e a potência de saúde. E a conserva cultural, de alguma forma, pode ser o lugar de adoecimento. Eu gostei muito da fala da Bruna, porque ela traz muito a arte, né? Tanto quanto essa realização da criatividade, da espontaneidade, né? Então, esse ponto final da criatividade, né? Esse expressar algo, esse auxiliar a lidar com algo, enfim, né? A arte, ele vem como isso, mas ela também vem como a possibilidade de você olhar para essa arte e facilitar o seu próprio processo, né? Então, essa arte feita por alguém, seja um filme, seja uma pintura, seja, enfim, pode fazer com que você olhe para o seu processo e possa facilitar de alguma forma, ser um catalisador, não sei, né? Também ser esse local facilitador, né? Aí usando Rogers, né? Não sei se encaixa, mas essa arte seria esse local facilitador para que essa pessoa conseguisse olhar novas possibilidades, ampliar a sua perspectiva, né? Então, pensar coisas que nunca havia pensado. Então, além, né, dela ser o ato expresso, né, o ato de criatividade, colocar isso para fora, ela também pode ser esse catalisador, pode ser esse facilitador, assim. Então, muitas vezes, um paciente, um cliente chega no consultório e às vezes ele não consegue dizer muito o que ele está sentindo. E daí a gente usa técnicas que a gente vai ajudar essa pessoa a começar a conseguir dizer, né? Que a gente chama de du. Ou às vezes consegue dizer o que sente, mas não consegue colocar em ação. A gente chama muito da técnica do espelho. Eu entendo que às vezes a arte pode também ser esse lugar, né? Às vezes a gente também pode usar essas técnicas de concretização. O que que pode ser uma técnica de concretização? Às vezes eu tô com raiva, mas eu não consigo colocar para fora. Às vezes eu posso usar a arte como esse lugar, né? Então, às vezes eu vejo um filme e pode ser também um efeito catártico, uma peça de teatro. Eu não consegui dizer, mas aquele personagem disse o que eu não consegui dizer. Então, isso também pode ser um lugar de espelho, isso também pode ser um lugar de identidade, sabe? De identificação. Então, sim, eu vejo que, né, às vezes, a arte ele também pode ser esse processo de mediação. Por isso que eu entendo a clínica ampliada, né? A clínica ela é um lugar de elaboração, que é super importante, e que talvez não tenha outro lugar em que a gente substitua. Mas a gente precisa pensar que existem lugares que ultrapassam a clínica, né? A arte ela pode ser muito esse ambiente da gente ampliar o cuidado. Devo pensar no binômio espontaneidade e criatividade como um ponto de partida ou como ponto de chegada para o acolhimento?
eu fico pensando assim, o quanto essa criatividade é quase como, para mim, né? Para minha concepção, assim, a criatividade ela é um meio para encontrar a espontaneidade. Então, é a partir desse, desses atos criativos e até mesmo tentativa e erro, né? Que a gente pode encontrar esse lugar espontâneo, que me parece, assim, complexo também de chegar, né? Não sei se a gente... Se é uma coisa... É um fim também, né? Eu não pude deixar de pensar, quando falou sobre espontaneidade, criatividade, conserva cultural, com uma relação caos e cosmos. Ou ainda Dionísio e Apolíneo, né? Aquela coisa meio, tipo... O caos, né? Meio como entrando em algo, nas coisas que já estão formadas, instalando uma diferença, né? No entanto, mais além no texto, o Moreno fala que a desordem é apenas uma aparência exterior. Ele fala aqui, né? Intimamente, há uma força impulsora constante, uma capacidade plástica, necessidade de assumir uma forma definida. Enfim, ele parece que não associa tanto uma ideia caótica, ou de desordem, né? Como ele fala aqui, à espontaneidade. E eu acho que isso até tem a ver com o que você começou a tua fala, falando sobre reagir de maneira adequada. Então, não sei se a minha leitura foi meio tendenciosa, assim, ou queria saber o que você pensa sobre isso. Vitor, você achou que isso que você chama de diferença é parecido com isso que a gente chama de espontaneidade? Eu acabei fazendo essa leitura, mas o que eu Massa chamei de saber. desordem era justamente essa diferença, no sentido da conserva cultural ter uma ordenação, uma ordem, né, estabelecida, e daí a espontaneidade poder criar uma desordem, né, saudável, né, Que massa, do produtivo, né, da coisa, né, mais produtivo. que interessante, né? As coisas que a Uhum. gente vai encontrando, assim, tipo, nomes diferentes de falar de fenômenos parecidos, assim, né? Sim. É bem legal, né? Vocês estavam falando sobre o exercício da criatividade, o exercício da espontaneidade. E um grande momento de produção artística para mim, trazendo a questão de caos, foi a pandemia. Então, eu acredito que tenha sido assim, foi um momento que eu realmente precisei exercitar a minha, na verdade, veio de uma coisa de uma forma tão fluida, a minha espontaneidade e a minha criatividade, e agora está sendo um momento assim muito louco, porque é como se essa, esse meu lugar de produção artística tenha secado assim depois da pandemia e depois do mestrado. E aí eu vi vocês conversando, meu Deus, porque eu faltei na sessão de terapia, porque eu não estou mais produzindo minhas coisas. Enfim. As pessoas trouxeram vários conceitos, né, muitas ideias a se pensar, né, e eu já até agradeço por todo esse conhecimento compartilhado, muito bom, né? E eu queria trazer assim, uma pergunta realmente bem simples e um pouco mais objetiva, que eu não sei se talvez vai ter uma resposta, né? Mas se essa questão da conserva cultural poderia ser considerada assim, um ponto de reação, né, baseado com o repertório que a pessoa tem, né? Algo mais alienado, algo não tão pensado, elaborado, e a arte ou outras ferramentas trazerem essa possibilidade realmente de uma elaboração, né, usando a criatividade, espontaneidade. Você poderia, porque você falou bastante sobre a questão do ponto de partida, né? E aí me veio isso, assim, que talvez fosse algo mais relacionado com aquilo que a gente tem de repertório mesmo, né? De convivência, de relação com
a forma como as outras pessoas reagem, lidam, pessoas que nos educaram, pessoas que foram figuras importantes para a gente, né? Do tirar a nossa foto. Então a gente vai dar um print. Sorriam em 1, 2, 3.